Hoje, a gente vai mergulhar num tema fascinante, a meditação vibracional. E se a gente pensasse em meditação não só como relaxamento, mas como uma ciência aplicada, um método bem preciso para regular a mente, essa é a visão do Dr. Fernando Salvino, que a gente vai desvendar agora. Olha, quando se fala em meditação, o que vem na cabeça, né? Geralmente a gente pensa logo em aplicativos de relaxamento, talvez uma imagem guiada para fugir um pouco da realidade. Mas e se a abordagem fosse mais técnica, mais estruturada? Vamos aprofundar um pouco nisso. De um lado, a gente tem essas ideias mais comuns sobre meditação. Do outro, a visão que vamos explorar hoje. A meditação vista como uma ciência de verdade, um método prático, um processo de regulação para a gente alcançar um estado mental bem específico. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos redefinir o que é meditação nesse contexto. Depois, entender a jornada da agitação para a calma. Aí sim a gente entra no que é a meditação vibracional e o seu método de 5 passos, para no final descobrir qual é o resultado disso tudo. Vamos lá? Entrando na nossa primeira parte, redefinindo a meditação. Porque, sabe, antes de falar do como, a gente precisa entender bem o que. A ideia aqui é parar de ver a meditação como algo vago e passar a enxergá-la como uma ciência, com um objetivo muito, mas muito claro. E o ponto crucial é exatamente este. A prática é uma jornada. Ela tem um ponto de partida bem definido, que é o estado de perturbação, tanto mental quanto emocional, e tem um destino claro, o estado de não perturbação. É um processo com uma direção, um propósito. Ok, mas qual o nome desse destino? Esse tal estado de não perturbação tem um nome antigo, bem específico, e que é a peça central de toda essa prática. O termo é samadhi. E atenção, não se trata de esvaziar a mente ou entrar em algum tipo de transe. Pelo contrário, é sobre alcançar uma consciência super clara, presente, mas livre daquele ruído mental, daquelas ondulações que afetam a gente no dia a dia. Para deixar essa ideia de perturbação bem concreta, o estado de samadhi seria a ausência de tudo isso que está na tela. Ansiedade, medo, preocupação. E o que é fascinante é que até a euforia é considerada uma perturbação. O objetivo aqui não é um pico de felicidade, mas sim um equilíbrio profundo, uma estabilidade. Ok, agora que a gente já entendeu o objetivo, vamos ao método. O Dr. Salvino usa esse termo meditação vibracional, que é um nome bem contemporâneo para uma prática que, na verdade, tem raízes muito antigas, como a meditação taoísta. E o nome não foi escolhido por acaso, viu? Ele se refere diretamente a uma etapa-chave de todo o processo, o momento em que se alcança um estado vibracional. Pense nisso como uma percepção bem sutil da energia do próprio corpo. Atingir esse estado é a chave que abre a porta para a fase final. Vamos ver como se chega lá? E isso nos leva direto para o coração do método. A meditação vibracional é toda organizada em 5 regulações, uma depois da outra. É uma abordagem bem sistemática, um verdadeiro passo a passo. E aqui estão eles, os 5 passos. Cada um se apoia no anterior, sabe? Criando uma progressão super lógica que guia quem está praticando desde o estado físico até os níveis mais sutis da consciência. O primeiro passo é o corpo. O objetivo aqui é chegar num estado de relaxamento profundo, um distensionamento, como a fonte chama. Mas o ponto importante é, sem perder a lucidez, é estar com o corpo totalmente desarmado, mas a mente bem alerta. O segundo passo foca na respiração. E aqui a gente vê um contraste claro. De um lado, a respiração da ansiedade, aquela alta, no peito, rápida, curta. O objetivo é alcançar o exato oposto. Uma respiração natural, que é lá no abdômen, lenta e profunda. É basicamente a fisiologia da tranquilidade. Com o corpo e a respiração já regulados, o foco se volta para dentro, para a intenção. A prática, nesse ponto, envolve cultivar ativamente intenções de bondade, de gentileza, de honestidade. Como diz a própria fonte, é a intenção que vem direto do coração. Agora a gente chega na etapa que dá nome à meditação, a energia. Aqui, o objetivo é usar a intenção e a atenção focada para perceber e guiar a circulação de uma energia sutil pelo corpo. E isso induz o tal estado vibracional. É essa percepção interna que se torna a chave para o último passo. E, finalmente, a quinta regulação, a cessação. Depois de ter alcançado aquele estado vibracional, o praticante está pronto para o passo final. É o momento em que a perturbação simplesmente cessa.
é quando se atinge o samadhi, o grande objetivo de todo esse processo. Então tá, depois de passar por essas 5 regulações, uma a uma, qual é o resultado? Onde é que essa jornada tão sistemática nos leva? O resultado é descrito como serenidade, e é bem importante notar que isso não é definido como uma emoção, tipo felicidade. É um estado de ser. Um bem-estar profundo e estável que vai além dos altos e baixos emocionais do dia a dia. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Diante de um método tão sistemático, tão organizado, fica a pergunta: será que um caminho assim quase científico pode ser a chave para que alguém encontre a sua própria calma interior? A resposta talvez esteja na própria prática.